Ciências, com foco na área marinha. Tem pós-doutorado no Instituto de Ciências Ambientais da Universidade Autônoma de Barcelona. Agora, recentemente, chegou da Itália também, atuando como professor visitante na Universidade de Salento. Então, Marcelo, ele é pesquisador, professor e pesquisador do Labomar, e ele atua na área de vida marinha e meio ambiente, né? Então, o foco das suas pesquisas estão associadas a impactos e conservação dos oceanos. Então, Marcelo, muito obrigada por estar aqui conosco e gostaria de passar a palavra para ele, porque acredito que todos estão ansiosos para escutá-lo, né? Obrigada, Marcelo. Obrigado, professora Lidriana, pela apresentação, né? Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a Lidriana e a diretora, a professora Osileia, e a super equipe de informática lá do Labomar, o Abraão, o Zilton e o Zairto, né, por estar possibilitando esse momento, né? Eu vejo o projeto como importante, porque a divulgação científica é fundamental, né? Eu me lembro quando eu estava em Barcelona, lá em 2016, eu participei de uma pequena discussão que houve lá, que tinha um professor que dizia que a divulgação científica não era importante. O cientista não deveria fazer isso. Ele deveria se preocupar só em escrever coisas numa linguagem altamente difícil que pouquíssimas pessoas no mundo, às vezes, conseguem ler e entender devido aos termos técnicos, né? Enquanto isso, outro professor dizia que isso era um absurdo, né? Porque a divulgação científica é fundamental, né? Porque, inclusive, pode chegar o dia que a própria sociedade vai dizer que a ciência não é importante e que esse trabalho não tem sentido, né? Então, eu vejo o projeto como relevante dentro do ponto de vista da divulgação científica, que é fundamental. Então, hoje vamos começar por esse tema, né? Depois vão vir outros colegas nas próximas semanas, né? E eu escolhi esse tema aí, conservação dos oceanos. Talvez alguns de vocês devem estar se perguntando por que eu escolhi esse tema. Porque só se fala do coronavírus, né? Por que é que você vai falar de conservação dos oceanos? Né? Recentemente, o comandante do Exército falou que o coronavírus é o maior desafio da nossa geração, né? Mas isso é uma parte do problema, na verdade. O coronavírus está dentro de um contexto mais amplo, né? Porque o maior desafio da nossa geração é impedir o colapso ecológico do planeta Terra, e em especial dos oceanos. Esse é o nosso maior desafio. A emergência do coronavírus e do que tem vindo nas últimas décadas, como H1N1, H5N2, ebola e outras enfermidades, tem raiz no colapso ecológico dos ecossistemas, né, e do uso inadequado dos recursos naturais. Então, eu escolhi esse tema, da conservação dos oceanos, né, e eu começo a minha apresentação com essa bela foto aí, né, que deve ter sido que o russo Yuri Gagarin viu, né, em 1961, mais ou menos isso, na verdade, né, que ele disse que a Terra era azul, né, a Terra era azul. E tá perfeito essa frase dele, né. Quando a gente está no colégio, a gente escuta que os oceanos são 70% da superfície do planeta Terra, né? Só que esse dado está um pouco incorreto, porque a gente está pensando só na superfície. Se a gente imaginar a profundidade do oceano, o oceano chega a 90% do planeta Terra, né? 90% é oceano, né? E aí a gente chega nesse tema da conservação dos oceanos, o que pode parecer um pouco assim, porque você vê que ele é 90% da Terra, ele tem uma vastidão de espaço, de características, e isso nos leva a crer que supostamente ele seria infinito, né, ou teria uma capacidade que é impossível de mudar ele, dada a sua vastidão e sua força, né? Só que esse pensamento não é correto. É inadequado, né? O oceano, seus recursos e o que ele dá para a humanidade é finito, né? É finito. Então, o tema da conservação dos oceanos é fundamental e a gente vai entender por quê, né? O oceano nem sempre teve essa cara. Por exemplo, aqui é uma foto mostrando na época da formação da Pangeia, né? Uma das épocas ali próximo à época dos dinossauros, né? Você vê a formação de um único continente, né, e de um único oceano. Então, o oceano, pessoal, ao longo de todo esse tempo, ele mudou bastante, né? São milhões de anos de história, ele passou por todo tipo de situação, aquecimentos, acidificação, glaciações, mudanças no padrão de correntes, 5 extinções em massa. Essa daí, que está mostrando essa figura aí, foi a pior de todas, quando 99% das espécies
sumiram, né? Foram embora por uma mega extinção em massa. Então, ele foi mudando, ele teve uma transformação muito grande até chegar aonde nós vemos essa situação, né? E aí vem essa pergunta, né? Por que é que nós temos que conservar os oceanos? Essa é uma boa pergunta. Então, eu posso começar a responder essa pergunta utilizando um critério de utilidade, né? Os oceanos, eles são importantes para, por exemplo, o controle das chuvas, né? Mesmo que você more no interior, aí onde você está assistindo isso, numa serra, ele é fundamental para o controle das chuvas, para o controle, para a dispersão do calor pelo planeta, regiões que são mais frias, regiões que são mais quentes. O oceano tem um papel fundamental no controle do clima do planeta. E se a gente perde essa função, nós vamos ter gravíssimos problemas. O oceano é fonte, por exemplo, da energia, como mostra essa foto, essas usinas eólicas, né? Inclusive, estão perto de começar no Brasil também, de energia das ondas, do óleo e gás, por exemplo, de recursos minerais que o mar tem, né? E tem grande relevância, tanto social como econômica, né? São uma série de setores que hoje se chamam de economia do mar, que ela é fundamental. E para que a economia do mar seja sustentável, o oceano tem que estar saudável e funcionando. Isso é importante se ter em mente. Esse aqui é um mapa, pessoal, de um site que mostra o tráfego de embarcações no planeta inteiro. Vocês conseguem ver aí os continentes e vocês estão vendo aí vários barquinhos de várias cores, laranja, vermelho, verde. Olha a quantidade de barcos que estão atravessando aí o planeta, né? Então, o oceano é uma das principais vias de transporte de cargas, de mercadorias. Esses vermelhos aí, por exemplo, estão transportando óleo, né, pelo mar, né? Então, você vê a importância que o oceano tem no tráfego marítimo, conectando o planeta com um só. Né? Além disso, nós temos aí também as fontes de alimentação, né? Essa moça aí, que está utilizando um suplemento aí baseado em algas, ostras, peixes, camarões, lagostas e por aí vai, né? Os chineses já estão comendo águas vivas, por exemplo, né? Ou seja, a vastidão de alimentos que você tem com origem marinha, seja pela pesca ou seja pela aquicultura, o cultivo. Né? E, além disso, pessoal, nós temos a biotecnologia marinha que pode vir. Por exemplo, aqui nessa foto aqui, que vocês estão vendo uma fumaça, isso aí são o que a gente chama de fontes hidrotermais, né, que sai uma água a altíssimas temperaturas, né, a 2, 3 mil metros de profundidade. Por exemplo, foi descoberta uma substância, uma enzima, que permitiu o diagnóstico das doenças genéticas e do próprio coronavírus. Foi baseado em um micro-organismo que vive nessas fontes hidrotermais. Olha a importância da exploração do oceano, né? Até esse tipo de substâncias importantíssimos para a gente diagnosticar doenças vêm do oceano. E farmácia, né? Produtos farmacêuticos variados têm fonte marinha, né? Os próprios grupos aqui da Universidade Federal do Ceará, grupos excelentes de departamentos como a farmacologia química, têm descoberto grandes substâncias, por exemplo, contra o câncer, né? Antibióticos baseados em organismos marinhos. Além disso, os nossos ecossistemas, né? Costeiros e marinhos, eles têm uma importância fundamental para vários setores da sociedade. Por exemplo, aqui nós temos uma foto do fenômeno da erosão costeira, né, que está aumentando muito em todo o planeta, né? Você vê aí uma cidade aí com imóveis, né, perdendo seu patrimônio, estrada toda quebrada, né? Por exemplo, os recifes de corais que estão se degradando são a primeira linha de defesa contra as ondas. Se a gente degrada os recifes de corais, que é o que está acontecendo, o fenômeno da erosão marinha vai aumentar profundamente. Né? As inundações decorrentes de grandes chuvas, né? Os corais, os manguezais, por exemplo, têm uma importância fundamental no controle de inundações. Próprio controle contra os furacões, por exemplo, contra eventos extremos, né? Os nossos ecossistemas, eles fornecem esse serviço para nós como sociedade de controlar esses eventos extremos. Então, você vê a importância desse ambiente e da natureza fornecendo esse serviço para nós. Além disso, pessoal, as macroalgas, que são essas algas maiores, que a gente vê aqui no canto da foto, e embaixo que nós temos as microalgas, elas são o verdadeiro pulmão do planeta, produzindo oxigênio
para nós e para todos os seres vivos, né? Isso já é claro que o oceano é o grande pulmão do nosso planeta. Além disso, pessoal, nós temos o que se chama hoje de carbono azul, que é o carbono que o oceano captura. Nós estamos emitindo muito devido às nossas queimadas, os nossos carros, as nossas indústrias, e o carbono azul, que é o que os ecossistemas absorvem, tem uma importância fundamental no controle das mudanças climáticas. Eu mostro através dessa foto aqui, que você pode ver, por exemplo, um mangue lá na Amazônia, o tanto que ele absorve, você vê que a barra dele é muito maior do que a barra, por exemplo, por hectare, do que a floresta amazônica absorve. Um mangue no semiárido, por exemplo, como aqui no Nordeste brasileiro, ele absorve por hectare mais do que a floresta amazônica, né? E, por exemplo, 4 vezes mais um mangue aqui da região semiárida do que a caatinga, que é a nossa vegetação, tipo aqui do semiárido também. Então, você vê que hoje já se sabe que as florestas já estão no limite do que eles podem capturar de carbono, né? Enquanto isso, os oceanos estão cumprindo esse papel que é fundamental. Então, se nós degradamos os ecossistemas costeiros e marinhos, nós vamos perder esse serviço que é fundamental para controlar o aquecimento global e o efeito estufa, né? Então, a gente tem que fazer as duas coisas, reduzir os nossos gases de efeito estufa e também preservar os nossos ecossistemas e esse serviço que eles nos oferecem. Fora isso, os oceanos é o que nos dá uma importante fonte, por exemplo, de turismo, como aqui nas nossas praias, no Nordeste, né, em vários cantos do mundo, né, e atividades de recreação também, de lazer, até para as próprias pessoas que moram naqueles locais, né. E um outro que nós podemos não esquecer, que é exemplificado por essa mulher aqui, é o bem-estar humano. O bem-estar cultural, estético e espiritual do ser humano depende desses espaços, né? Está sendo feita uma pesquisa agora, nesses tempos de pandemia, até de um colega espanhol, que mostrando a importância dos espaços verdes e azuis para o bem-estar humano, até em ponto de vista espiritual. Então, isso tudo é dado pelo oceano, e um oceano degradado, inequivocadamente, vai nos piorar também do ponto de vista cultural e também mental e espiritual, né? E aí, em todos esses exemplos, eu mostrei para vocês uma questão de utilidade, por que é que ele tem que preservar o oceano? Mas é mais do que isso, pessoal. Degradar o oceano também é uma questão de ética e de moral. Degradar o oceano é antiético e imoral, porque nós estamos tirando o direito das pessoas que virão. Por exemplo, um ser humano que nasce hoje, quando ele tiver 80 anos de idade, se as coisas continuarem do jeito que está, ele vai ter metade das praias para visitar no planeta, porque metade das praias devem se acabar nos próximos 50 anos, se a gente não fizer nada. Então, quais são os desafios para a nossa conservação desses oceanos, já que é necessário? Primeiro é o conhecimento, que eu gostaria de exemplificar que há 2 anos atrás nós fomos em Cabo Verde fazer um trabalho, e Cabo Verde é bem interessante, que são ilhas, né, são 10 ilhas, né, no meio do mar, e eu estava lá na apresentação, e no auditório eu perguntei, né, e a maioria do pessoal do auditório disse que não conhecia bem o mar, não tinha visitado as outras ilhas de Cabo Verde, né. Na verdade, isso não acontece só na África, né, acontece no mundo inteiro. Nós não conhecemos o oceano. Né? Hoje, nós temos 5% do oceano mapeado. Enquanto isso, a Lua, né, Marte, recentemente foi um dos satélites de Júpiter, né, foi mapeado inteiramente, né, e o oceano nós não conhecemos. Né? Isso nos cria uma dificuldade imensa para a sua conservação. Um outro ponto são as múltiplas pressões que o oceano está submetido. Aí, onde você vê mais vermelho, é onde há uma maior pressão. Hoje, o oceano ele está sob múltiplas pressões. É como você imaginar uma pessoa que sai de casa e briga com o namorado, com o trânsito, com políticos, com o seu cartão de crédito, com engarrafamentos. Ou seja, você tem múltiplas pressões agindo sobre os ecossistemas, né? Isso, inequivocadamente, pode gerar um problema dependendo da resistência desse ecossistema e da biodiversidade. Você vê que, hoje, 52% do oceano já se encontra sob múltiplas pressões. Né? Aqui, você vê o gráfico atual do impacto cumulativo humano. Onde está mais vermelho é onde está mais impactado por múltiplas pressões. Onde está mais azul é onde está menos impactado pela ação humana.
você vê que ele está, pouco a pouco, aumentando e atingindo todo o oceano. Né? Essa é uma figura bem interessante, que mostra diversos tipos de impacto humano sobre a pesca, a poluição orgânica, o excesso de nutrientes, a navegação, a acidificação dos oceanos, o aumento do nível do mar e o aumento de temperatura. Na África, na Europa, na Oceania, na Ásia e na América Latina e no Caribe. Qual é a cor, pessoal, que se destaca mais nessa figura? Né, são esses tons mais voltados para o aumento do nível do mar, a acidificação e principalmente o aumento da temperatura, que hoje é o principal problema global. Né? Então, você vê que os estressores das mudanças climáticas, como eles não têm fronteira, eles são hoje o nosso principal problema, junto com a poluição, o excesso de nutrientes, espécies exóticas, a sobrepesca e outros. E aí tem um ponto bem importante também, que dá um pouco de esperança. Existe uma variação, como existe entre as pessoas, quando estão submetidas a pressões, na resistência, né? Ou seja, até quando os ecossistemas e a biodiversidade conseguem resistir a essas pressões. E também na resiliência, que as pessoas até estão tatuando bastante. Ou seja, se a resistência é quebrada por aquelas pressões, se ele consegue retornar ao estágio que ele estava, né? Então, existe uma variação nisso, e isso está sendo estudado em todo o planeta, e é fundamental a gente entender as zonas que conseguem resistir melhor ou conseguem ser mais resilientes a essas pressões. Mas, inequivocadamente, o que nós precisamos fazer é reduzir as nossas pressões sobre o oceano. E aí vem um ponto que é fundamental, que é até discutido nesse livro aqui, que eu sugiro fortemente que todo mundo leia, que é do israelense Harari, que ele fala das 21 lições para o século XXI. Que os problemas globais, eles necessitam de soluções globais, né? Antigamente isso não era necessário, né? Mas à medida que esses problemas estão se expandindo, é necessário umas soluções globais. Eu posso exemplificar isso por um caso aqui nessa foto. Eu, ano passado, fiz um trabalho lá no México, no Caribe, e o Caribe mexicano é desse jeito aí, né? O pessoal compra pacotes para ficar nessas águas cristalinas, tomar uma tequila, dançar um reggaeton e por aí vai. Mas quando ele chega lá, ele se depara com isso, né? Que é uma alga, um mar de sargaço, que causa gravíssimos problemas para a biodiversidade, para a pesca e para o turismo, né? E aí você vê a quantidade de algas que fica lá na praia, isso aqui é lá em Cancún, né? No caso, lá no México, né? E um ponto interessante, quando eu estava lá no México, uma pesquisadora lá da universidade lá, ela olhou para mim e disse assim, Marcelo, isso é culpa de vocês. Aí eu olhei para trás, nossa quem? Dos brasileiros. Eu me senti, sabe, como um chinês sendo acusado pelo problema do vírus, né? Eu disse, como assim dos brasileiros? O desmatamento da Amazônia, a quantidade de fertilizante de vocês, que aumentou 67% nos últimos 15 anos, está aumentando a quantidade de algas, né? Através do rio Amazonas, que joga isso no mar. E essa é uma das hipóteses realmente. Aqui no gráfico, no artigo lá na Science do ano passado, mostra em 2011, 2012, até 2018 aqui, né? A partir de 2015, onde tem essas manchas vermelhas, são essas acumulações dessa alga, né? Que é uma das maiores acumulações, né? Chegou a 20 milhões de toneladas ano passado, né? E há várias hipóteses para isso. Uma delas é realmente essa, né? Do desmatamento da Amazônia e da quantidade de fertilizações, a fertilização de nutrientes usada na agricultura, e também as mudanças climáticas que estão mudando alguns padrões lá na costa da África, exatamente próximo a Cabo Verde. Ou seja, um problema turístico que atinge o México, é a região lá da Flórida, dos Estados Unidos, envolve, né, e da pesca também na biodiversidade, envolve inúmeros países que têm que trabalhar juntos em prol de resolver o problema. Né? E aí, quais são as soluções, pessoal? As soluções são possíveis, com certeza, e nós temos uma grande oportunidade, que é a década dos oceanos, que começa no próximo ano. Né? Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta ao professor Marcelo? Marcelo, você está na sala? Sim, estou aqui, voltei. Pronto, obrigada, Marcelo, Pronto. Desculpa aí. Pessoal, obrigado aí, todo mundo ter escutado, né, e tudo, né, isso acontece, né, sempre vão, infelizmente, existir esse tipo de pessoa no mundo, né, mas isso faz parte, né,
Pois vamos seguir aqui, e depois a gente, para as pessoas que saírem, né, Lidiana, a gente pode colocar na internet, outras coisas, né, a gente vê isso daí. Ó, tem uma pergunta aí, Lidiana, já. Vamos lá, primeira pergunta aqui, vamos aqui. O Carlos, a pergunta do Carlos, ó. Carlos Teixeira, né? Então, Carlos Teixeira. Parabéns, primeiro te parabeniza pela palestra, e ele já está avisando que a pergunta é difícil, ok? Mas, hoje, qual é a maior ameaça aos oceanos de forma geral? Carlos, essa pergunta aí, ela não é tão difícil quanto parece, sabe? Na verdade, com certeza, é as mudanças climáticas, sabe? Com certeza. Porque, assim, os problemas de ordem local, né, regional, isso a gente pode controlar, né? Por exemplo, a poluição, se as cidades colocam seus sistemas de saneamento básico, isso é possível, né? Agora, as mudanças climáticas, elas têm um efeito prolongado, de larguíssima escala, né? Cria uma heterogeneidade também, de cada país, cada costa é atingida de forma diferente, né? E isso você vê naquele gráfico que eu mostrei lá, do trabalho super importante, que mostrando que realmente as mudanças climáticas, em especial o aquecimento global, né, ele é algo que realmente é o nosso maior dificuldade, porque ele interage com vários outros fenômenos. Vários outros, né? Inclusive, por exemplo, aumentando eventos de tempestade, né? Professora Liliana, até dessa área, né? De ressacas do mar e tudo, né? Então, é uma forte interação, né? Agora, lógico que depende do local, né? Interessante naquele gráfico que, no caso do Brasil, ele ainda não está tão impactado pelo aquecimento global, porque aqui o aquecimento no Atlântico Sul não foi tão forte ainda quanto o que já aconteceu na região do Caribe, por exemplo, que é muito mais forte. Perfeito. André Luiz, obrigada pela dica, tá? O André Luiz está colocando uma dica de controle de acesso. Muito obrigada pela sua dica, né? A nossa equipe de TI vai trabalhar nisso, né? Temos agora uma pergunta da Carolina Braga, é a Carol, né? Então, vamos lá. Primeiro, te parabeniza, né? Parabéns pela palestra. Agradecemos, Carol, né, por nos felicitar pela iniciativa do Abama Life. E a pergunta é a seguinte: gostaria que o professor falasse um pouco sobre a percepção dele sobre políticas públicas voltadas para a proteção dos oceanos. Carolina, obrigado, né, pela pergunta, né, e pelo elogio da palestra, né. As políticas públicas nós ainda temos que avançar muito mesmo, né? Isso pouco a pouco eu vejo nas diferentes instâncias de governo, municipal, estadual e federal, isso vai ficar mais latente, né? Mas isso é necessário ainda avançar muito nessas políticas, né? Por isso que eu citei essa questão da década dos oceanos, porque vai ser uma forma da gente sensibilizar os governos nas 3 esferas, aqui no caso do Brasil, né? E também essas cooperações internacionais, para que a gente volte essas políticas públicas para os oceanos, né? Você vê, por exemplo, as unidades de conservação, né? Marinhas, né? Você vê que tem estados que têm inúmeras unidades de conservação terrestres e marinhas praticamente nenhuma, né? Uma ali perdida às vezes, né? Sendo que a área dele marinha às vezes é maior até que a área terrestre, né? Então você vê que ainda há um espaço muito grande para a gente avançar nisso daí, né? A gente tem avançado, por exemplo, na questão das políticas costeiras, mas marinhas a gente ainda tem que avançar. Pode citar, por exemplo, o zoneamento ecológico econômico, que é um instrumento importante político que tem sido feito no litoral de vários estados brasileiros, mas o zoneamento ecológico econômico para o mar, né, que já está tendo várias atividades econômicas, ainda precisa ser feito em muitos estados, né? Ou que o pessoal chama de planejamento espacial marinho, né? Que também é uma política pública que é importante, né? E a gente espera que seja em breve aprovado aí no Congresso Nacional e outros instrumentos para que possa ser aplicado também. Tá sem áudio, Lidriana. Só um minuto. Pronto. Todos me escutam agora? Não, Lidriana, cortou o teu microfone. Mas eu posso responder aqui nas perguntas, caso você fique sem. Perfeito, Marcelo.
Então, vamos seguir aqui, né? André Luiz é o colega, né, lá do Icapuí, né? O Icapuí é uma região aqui no extremo leste do Ceará que ela está sendo muito impactada pelo fenômeno da erosão, né? Certo? E ele está falando a respeito das obras de proteção costeira que têm sido feitas lá no Icapuí, né? Assim, André, infelizmente eu não tenho conhecimento sobre como as obras de proteção costeira estão sendo feitas aí no Icapuí, né? Eu sei que a região está sendo muito impactada, né? Por questões naturais também, por questões antrópicas, né? Eu não sei se a professora Lidriana, que é dessa área, talvez tenha alguma informação sobre isso, mas nós temos colegas no Labomar que são bem dessa área de proteção costeira, né? E é importante a sua pergunta, eu só quero dizer que essas obras de proteção costeira têm que ser bem elaboradas e bem feitas, para que a gente não tenha obras que custam muito dinheiro e não funcionam, né? Não sei se a Lidriana quer falar alguma coisa sobre isso, que ela tem mais conhecimento. Bem, na verdade, a gente estava até preparando, né, uma live para falar sobre esse assunto com a nossa equipe, né? Inclusive, nós temos o Eduardo Lacerda, que fez a sua tese de doutoramento na região do Icapuí, né? Então, assim, em relação a questão das obras, elas precisam ser muito bem pensadas, né? Essa questão das obras emergenciais, o tipo de obra que deve ser feito, isso deve ser muito estudado. O que a gente percebe é que, em relação a essa questão da urgência, muitas delas são elaboradas de uma forma não muito adequada. Então, assim, potencializam o processo de erosão, né? Então, assim, em relação a Icapuí, André, nós estamos já com essa ideia de fazer uma live exclusivamente sobre esse aspecto e até propor a participação de 2 docentes, né, para discutir melhor, ok? Então, a gente espera, assim, te responder melhor nesse momento, né, já que é um tema pertinente, a questão dos impactos das mudanças globais, como também das mudanças antropogênicas, então, realmente, vai ser bem interessante discutir isso nesse outro momento, tá? Então, antes de fazer outra pergunta, eu gostaria de registrar mais uma vez a presença da coordenadora do curso de Oceanografia, Rosane Marins, que estava aqui com a gente, Miguel Sávio, Jeová, que voltou aqui para a sala, que é um parceiro nosso do Labomar, coordenador do projeto CapSprint, né, que envolve pesquisadores do Labomar e da Geografia. E aí, eu tenho aqui uma pergunta na sequência do professor Danilo, da FURG. Professor, muito obrigado pela sua presença. Então, a pergunta dele, como controlar a poluição dos plásticos no mundo, né? Ele acha, no caso, ele fecha, né, a sua pergunta, que será um dos grandes desafios e problemas para o oceano. E aí, Marcelo? Obrigado, Danilo, professor da FURG, né? Realmente, pessoal, os plásticos é um outro problema igual, ou até pior, depende do caso, dependendo da posição, do que as mudanças climáticas, né? Porque ele tem uma situação de que ele não tem fronteiras, né? Ele atravessa o oceano, né, e vai impactando tanto os macroplásticos quanto os microplásticos, né? E isso realmente é um grave problema. É fundamental aí, primeiro, uma conscientização maior da população. Eu acho que grande parte da população não entende os impactos que o plástico causa nos oceanos e na vida marinha. Então, isso é fundamental, a gente comunicar isso para a população, para elas entenderem o impacto que os plásticos, tanto o macro quanto o micro, está tendo, né? Você vê festas enormes na parte de praia que você vê uma quantidade gigante disso, né? E, principalmente, eu acho que é reduzir o consumo de plásticos de nível individual, né? Tem plásticos que realmente são usados, que são de uso coletivo, né? Mas os plásticos de uso individual, realmente isso tem que ser reduzido, né? Trocar por outros tipos de materiais, né? Basicamente é isso, né? E a gente também entender como isso está acontecendo no oceano, porque às vezes tem regiões do planeta que estão mais impactadas pelo plástico, mas às vezes não é nem ele que produziu, foi um outro país que produziu aqueles plásticos, né? E aí, qual é a responsabilidade daquele país em torno dessa questão que eu falei, do problema global, né? Soluções globais? Isso é fundamental. E aí, Marcelo, vem aí a pergunta do Rui, né? Que ele mesmo sinaliza que o mar é o meio de trabalho dele, né? Então, falando em plásticos, né? Então, a pergunta, né? Como fazer, né? Como mobilizar as pessoas, conscientizar as pessoas sobre esse controle maior da poluição marinha, né? Eu acredito que é a grande preocupação daqueles que precisam do mar para sobreviver, ou seja, o pescador, as comunidades tradicionais. Então, tu pode complementar?
Eu também, eu acho que é bem semelhante, né? A questão da poluição marinha passa de novo por essa situação da divulgação científica, que ela é fundamental. A questão do saneamento básico, por exemplo, é uma coisa que nós temos que cobrar, entendeu? Porque o Brasil, por exemplo, está muito atrasado nesse ponto, né? Se houvesse um saneamento básico de qualidade, a gente já estaria numa situação melhor, né? Não só na emergência de doenças, né, como as que estão acontecendo, mas também da questão da poluição marinha. Eu acho que isso tem que ficar mais claro. Nós temos, por exemplo, professores que trabalham com o tema dos contaminantes emergentes, como hormônios, remédios, até a própria cocaína, né, drogas, que há uma série de contaminantes que estão aumentando bastante no mar, e as pessoas não estão percebendo, né, a sociedade não está percebendo os danos disso, né? O próprio plástico, tem essa questão do plástico, mas há uma série de outros contaminantes que são extremamente relevantes e a gente precisa mostrar isso para que seja cobrado, né? Ok, Rui. Então, Rui Rodrigues, eu acho que a gente conseguiu, né, responder em parte a tua pergunta. Natália Belotto, na verdade, faz uma observação que conservação ainda é um termo adequado a ser utilizado, sendo que a demonstração da ilustração global indica mais uma restauração. Me desculpa, repete, eu não entendi, não peguei essa. Natália Belotto, né? Ela está falando do caso da conservação, que ainda é um termo adequado a ser utilizado, sendo que a demonstração da ilustração global indica mais a uma restauração. Acho que ela está querendo falar da questão da recuperação de áreas. Olha, essa pergunta dela é interessante, né? Eu até, assim, você vê como a gente está atrasado nessa questão das políticas públicas, né? Foi lançado um edital semana passada pelo Ministério do Meio Ambiente com recursos até grandes para recuperação de áreas terrestres, de florestas. Tem um recurso até significativo para ser aplicado. Mas lá não tem recuperação de ambientes marinhos. Que também existem inúmeras técnicas de recuperação de ambientes marinhos, né? Já existe, né? E não está lá, né? Não está lá. E realmente, como a Natália está falando, alguns ambientes já existem técnicas, né? Que eles poderiam sim ser recuperados, né? Ser recuperados utilizando técnicas distintas, né? Até, por exemplo, alguns tipos de recifes artificiais, que é um tema polêmico, né? Mas já existem algumas técnicas interessantes, até, por exemplo, de recuperação de corais, né? Que corais estão sendo plantados, literalmente, reflorestando áreas do oceano, né? Então, você vê que isso é um tema latente também, a gente não pode esquecer disso. Fora também a recuperação de outros ambientes, como, por exemplo, recuperação de manguezais, né? Nós temos até colegas no Labomar que trabalham nesse tema da restauração dos manguezais, né? Então, não só são as florestas terrestres que têm que ser recuperadas. E aí, pessoal, se liguem, o professor Jeová está trazendo aí uma dica no chat, né, sobre a pergunta de Capuí, né, que fala do plano, ele sinaliza que o Plano Municipal para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas foi publicado agora em março. Então, essa é uma dica, né, em relação à pergunta sobre Capuí. Vem o Domingos, né, está te parabenizando, destaca que o assunto foi bastante interessante, e aí vem a pergunta, né, diante da redução das atividades a nível mundial, você já pode verificar alterações significativas no fundo dos oceanos e na vida marinha? Sim, com certeza, né? Os dados são bem claros, né? Infelizmente, existe uma alteração significativa, né? Por exemplo, até 2100, nós devemos perder nossos recifes de corais, né? Se as coisas continuarem como estão, né? Até 2100, ou seja, em 80 anos. Para você ter uma noção, todo ano existe uma região que chama plataforma continental, que é a região, quando você sai da região de praia, você tem uma plataforma, até você chegar no mar aberto, que aí você entra no oceano profundo, né? Essa região da plataforma continental, ela é fundamental, é onde acontece a pesca, grande parte dos nossos portos estão, transporte, tá, até exploração de óleo e gás, né? Só você ter uma noção, todo ano, 1/3 da plataforma continental do oceano, ela é raspada, literalmente, porque existe rede de arrasto de pedra, que é como se fosse um desmatamento. Você coloca a rede no fundo do oceano e vai raspando o fundo. Logicamente, isso destrói totalmente o fundo do oceano. Então, você vê, todo ano, 1/3 da plataforma continental, ela é literalmente degradada. Marcelo, nós temos aqui uma provocação, né, que
até o Jeová que faz, né, que, por favor, nos fale do seu artigo da Science e as conexões com a pesquisa internacional sobre oceanos. Ele está falando da questão do derramamento de óleo, deve ser, suponho? Eu acredito que sim, sim. As conexões com a pesquisa internacional dos oceanos, né, assim, como se insere a importância da tua pesquisa, né, da publicação na Science, no contexto de conservação. A gente fez uma publicação, né, em relação ao derramamento de óleo, né, que houve no Brasil, né, esse grave acidente, né, com grandes repercussões sociais, econômicas, ecológicas também, né, e a gente vê que é importante a gente tentar chegar nessas revistas internacionais, não por uma questão de ego, de carreira acadêmica, não por isso, mas para a gente trazer um olhar internacional e das várias nações para essa problemática, né. Na verdade, a gente precisa fazer isso, né? Porque é através disso que você tem uma preocupação maior da sociedade. Às vezes, os governos federais, municipais, estaduais são pressionados mediante essa questão internacional, né? Então, eu acho que a publicação foi importante nesse sentido, porque, assim, essa questão dos acidentes ambientais nos oceanos, a tendência é ter cada vez mais. Infelizmente, porque cada vez mais nós temos um oceano com maior risco. Nós temos maior transporte de carga, temos mais barcos transportando óleo, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, navios, né, que até um trabalho que está sendo feito pelos companheiros do Labomar, né? Nós temos navios da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que estão há 70, 80 anos no mar, que eles estão cheios de óleo, né? Eles estão cheios de óleo. E eles são uma bomba relógio, esperando para poder se abrir e liberar isso, né? A gente não tem, por exemplo, mapeado no Atlântico Sul, que é a região onde está a maior parte do Brasil, da África também, onde estão esses navios, quanto de óleo eles têm, qual é o estado atual deles, né? Ou seja, você tem umas situações de risco, não só com as atividades atuais, mas as atividades antigas também. Então, quer dizer, tem muito trabalho para fazer, né? Muito trabalho para fazer. Ok, tem uma pergunta do Nilo, que ele estava já querendo fazer, eu notei que ele escreveu no chat, ele Nilo tá Alves, bastante, obrigada. Isso, então ele fala assim, Marcelo, há que se ver também a importância dos povos do mar, não só pescadores e marisqueiras, mas as pessoas que vivem em suas proximidades. O mar é a base de sua sobrevivência e isso deve ser levado em conta e com grande nível de importância, dentro do princípio da sustentabilidade. Economia social ambiental. Você não acha? Eu acho que ele quer escutar um pouquinho mais sobre isso. Não, com certeza. Infelizmente era uma palestra de 15 minutos, né, que inclusive foi invadida, mas o tema é esse mesmo, Nilo, porque é o seguinte, o grande problema, as pessoas pensam assim, o oceano vai se acabar, não sei o quê, aquela coisa catastrófica. Não é isso, ele vai se modificar muito, né, e ele vai aumentar. A degradação dos oceanos está ligada à desigualdade social. Você pode ter certeza que a degradação dos oceanos é uma coisa indigna, porque ele vai aumentar a miséria, a fome e a desigualdade social, principalmente dos povos do mar, que você chama aí, muito adequadamente. Essas pessoas que estão numa situação maior de vulnerabilidade social, econômica e ambiental, por depender dos bens e serviços ambientais, com certeza, são as pessoas que vão ser mais impactadas pelas mudanças climáticas, pela situação dos impactos locais, né? Então, as nossas políticas públicas, elas têm que ter como foco os povos do mar, com certeza, porque também não é só uma questão de não degradar e prejudicar eles, é uma forma também de buscar uma nova forma de economia que a gente possa incluir eles, certo? Nesse livro aqui, que eu até estava, uma colega perguntou aqui, o livro do Harari, que é um livro excelente, tem que ser lido, né? Ele fala aqui uma frase muito interessante, ó. Em 1938, oferecida 3 narrativas aos seres humanos, que era o comunismo, o fascismo e o liberalismo. Em 1968, havia duas, né? Havia duas, certo? Porque supostamente, depois da Segunda Guerra Mundial, o fascismo teria sido destruído, né? Então, teria o liberalismo e o comunismo. Em 1998, havia uma narrativa, que era o liberalismo, né? Que ele foi e tentou fazer uma adaptação ali, colocar direitos humanos, direitos sociais, bem-estar social, né? Pegou as melhores ideias do comunismo, digamos assim, né? E aqui ele finaliza dizendo que hoje em dia nós estamos na situação zero. Por isso que as pessoas estão assim, nós estamos sem uma alternativa clara, né?
em relação a esse padrão de desenvolvimento, né? E o que você falou dos povos do mar é fundamental, né? Eles são pessoas que, infelizmente, têm sido negligenciadas em muitas políticas públicas, né? Bem, minha gente, a gente já está se aproximando do fim, né, da nossa live. E assim, Marcelo, tem uma última pergunta, né, eu gostaria já de colocar aqui que as perguntas que não puderam ser respondidas, a gente vai passar para o Marcelo. Também estamos gravando, né, e vamos, lógico, fazer edição, né, dessa live para disponibilizar a vocês. E aí eu tenho a pergunta da Juliana, né? Deixa eu localizar aqui, da Juliana Mello, que é a nossa professora Juliana Mello, que ela faz a seguinte pergunta: gostaria que Marcelo falasse sobre a importância das unidades de conservação marinhas e o exemplo da experiência dele com planos de manejo do Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio. Obrigado, Juliana, né, pela pergunta, né? Olha, as unidades de conservação marinha, sem dúvida, elas são uma das principais estratégias para a gente reduzir essas pressões sobre os oceanos. Isso é sem dúvida. Há uma grande discussão, né, porque se sugere que eles seriam importantes, principalmente para reduzir a questão da sobrepesca, que é a pesca excessiva, né, mas sem dúvida a gente tem que fazer as unidades de conservação marinha funcionarem, né, a gente tem que fazer elas. Tanto tem que criar novas, principalmente nos ambientes que a gente está descobrindo cada vez mais, porque, como eu falei, a gente só tem 5% do oceano mapeado. Então, nós temos ambientes super importantes aí pelo planeta que hoje não estão protegidos. Com certeza nós temos isso, e nós temos que criar mais. Mas as que nós temos que fazer elas funcionarem, aumentando a efetividade de manejo delas. E é fundamental a gente fazer esses planos de manejo, né? Certo? Que a gente teve uma experiência agora aqui no Ceará, né? Fazendo um plano de manejo do nosso único parque marinho que a gente tem, né? E é importante, pessoal, que a gente faça planos de manejo focados na gestão, que sejam objetivos, sintéticos e que sejam focados na gestão, em beneficiar os povos do mar, como foi falado aí, né? Mas também em tentar preservar esses bens e serviços ecossistêmicos, né? Muito interessante essa pergunta. Tem um ponto aí, Juliana, que eu não falei na apresentação, mas que vai ter que ser fundamental aí na próxima década, que é o seguinte: existe uma região que a gente chama de alto mar, né? Que alguns em português chamam além-mar. Se você imaginar uma linha reta para dentro do oceano de 200 milhas náuticas, que dá mais ou menos uns 350 quilômetros, nós temos a maior parte do planeta está nessa região que a gente chama de alto mar, o além-mar, que hoje é uma região que não tem praticamente nenhum controle, né? Então, há 10 anos que se discute, né, um tratado para essa região de além-mar, né, que é uma região que hoje só explora os países que são ricos, né, que têm explorado os seus recursos pesqueiros, explorado os seus recursos biotecnológicos, sendo que é uma região que é de toda a humanidade. Então, a ideia é avançar no Tratado de Além-Mar, assim como a gente conseguiu no Tratado Antártico, né, que foi uma das coisas que funcionou na humanidade até agora. Então, uma das estratégias, Juliana, seria criar unidades de conservação marinhas no Além-Mar, que seriam geridas por múltiplos países, né, ao mesmo tempo. E aí esses benefícios teriam que ser compartilhados. Bem, minha gente, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui com a gente, foi muito especial, assim, o apoio de vocês, a ajuda de vocês, e realmente ficou com aquele gostinho, né, de quero mais, viu, Marcelo? Estão todos aqui mencionando, já acabou, né? Mas para avisar vocês, na próxima semana nós teremos uma nova live, uma live, que será divulgado, né, ainda hoje ou amanhã, e contamos com vocês aqui também. Então, assim, muito obrigada pela presença de todos. E gostaríamos de encontrá-los novamente na próxima semana. Muito obrigada pelas perguntas, pelas dicas. Vamos repassar todas as perguntas ao Marcelo. Como já mencionei, vamos editar o vídeo e também divulgar a palestra do professor, né, para aqueles que não puderam assistir de uma forma completa. E, mais uma vez, o Labomar agradece a presença de todos, foi um prazer tê-los aqui. Então, até a próxima live, né, até o Labomar Live. Então, um grande beijo e até a próxima. Obrigada, Marcelo, muito obrigada mesmo. Um grande beijo. Obrigado, pessoal. Tudo bom aí, pessoal. Saúde aí para todo mundo, viu? Saúde, fiquem em casa. Aqueles que puderem,
fiquem em casa. Grande abraço e até a próxima.